Uma questão interessante é que você mencionou o nome, disse que vem do numeral 70, que tem a ver com a versão do 70. Isso Uhum. tem um fator histórico interessante, né? Que eu acho que seria legal a gente só mencionar aqui, pelo menos de passagem, por que versão do 70, por que Uhum. 70, o que é que tem a ver esse número com a tradução? Eu acho que é um ponto muito importante, Sal, a gente entender um pouco a designação Septuaginta à luz das evidências históricas que a gente tem, né? Sim. Basicamente, esse termo Septuaginta ele parece ter sido utilizado como uma espécie de forma resumida de tradução dos 70 homens, que é aquela designação em latim Interpretatio Septuaginta Virorum. Uhum. E há um documento que mostra alguma plausibilidade da justificativa. De acordo com esse documento, Uhum. que se chama Carta de Arísteas, a história conta Uhum. que no conteúdo dessa carta há uma citação de um certo Demétrio, que teria sido Uhum. um bibliotecário do rei egípcio Ptolomeu Filadélfio. E esse Uhum. Demétrio, sob orientação real, teria pedido ao sumo sacerdote do templo em Jerusalém, templo judaico em Jerusalém, que enviasse para Alexandria, que era um importante centro de Sim. estudos de um modo geral e, consequentemente, de estudos teológicos também, de um modo geral. Talvez Uhum. nessa época são dois grandes centros que a gente tem, quando a gente pensa na fé judaica especificamente, porque a gente ainda está falando de um período anterior à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que era Uhum. Antioquia e era também Uhum. Alexandria. Alexandria era um grande Sim. centro, e nesse grande centro havia, então, uma grande biblioteca e, consequentemente, havia um grande interesse de se ter ali nessa biblioteca uma cópia das escrituras sagradas do Antigo Testamento. E o que acontece é que ele solicita, então, ao sumo sacerdote lá de Jerusalém, do templo em Jerusalém, que enviasse alguns estudiosos, alguns peritos em tradução para Alexandria, a fim de que ali em Alexandria eles pudessem produzir uma versão grega do Antigo Testamento. Nessa carta, há inclusive a informação de que esse sumo sacerdote teria enviado para Alexandria 72 tradutores 72 tradutores. E por que 72 tradutores? Porque haveria ali uma representatividade de cada uma das tribos de Israel, de cada uma das 12 tribos. Então, cada tribo forneceria, vamos dizer assim, 6 peritos em tradução, que no fecho da conta nós teríamos aí um total de 72 peritos que teriam ido para Alexandria, teriam sido mantidos pelo Império Egípcio, né, pelo reino ali de Ptolomeu, e especificamente se localizaram numa região que pertencia a Alexandria, que era uma ilha, a ilha de Faros. E ali aqueles homens elaboraram durante um período que alguns dizem não chegou a 3 meses, não chegou a 3 meses, de trabalhos, fazendo então a tradução de todo o Antigo Testamento para a língua grega. Um elemento que é bastante curioso, que eu acho que vale muito a pena pensar, porque isso ajuda a entender, inclusive, as questões que dizem respeito à complexidade do tema, quando a gente lida com a Septuaginta, é que talvez pela grande influência que o Egito tinha por causa de Alexandria na questão dos estudos teológicos, inclusive, o grego normalmente utilizado ali por aqueles 72 homens é um grego que tinha, de alguma maneira, características egípcias na sua estrutura. É como se a língua grega ela tivesse sido, vamos dizer assim, recebida pelos egípcios como língua franca, e de fato era a língua franca, era a língua universal, mas obviamente, como toda língua franca, ela recebe influências da língua materna, em termos estruturais, em termos vocabulares e tudo mais. E que me parece que essa tradução do Antigo Testamento, por ter sido feita no Egito, teria então tido no seu corpo essa marca egípcia. É claro que o que eu estou dizendo não é também homogêneo em termos da aceitabilidade em relação a muitos estudiosos,
mas o próprio Moisés Silva, na obra Convite Septuaginta, Sim, que é a obra que a gente está sim. considerando, ele Os trata autores dessa aqui. questão. Ele Uhum. trata dessa questão. Ele vai falar que há grandes indícios de que as características do grego encontrado nessa versão original, vamos dizer assim, da Septuaginta, carregasse muito de elementos egípcios na sua estrutura. Então, basicamente, essa é a história que existe. Existe, por outro lado, a ficção, né, que está muito presente Uhum. aí na vida de muitas pessoas, né, que convidaram lá 72 peritos e cada um ficou num lugar diferente, cada um fez a tradução sozinho, e quando chegou no final, ao comparar as 72 traduções, elas estavam exatamente iguais. Uhum. Bom, me parece que não há muita plausibilidade nessa teoria, né? Mas é o Sim, sim. que você vai conversar com algumas pessoas e elas vão dizer, não, a história é essa aqui. Mas Uhum. realmente não há nenhuma plausibilidade nisso, não há nenhum indício histórico que de fato Entendi. isso tenha acontecido.